Bom dia. Iremos começar mais uma aula de história. Aquiles, até parece que essa aula é assim, né? Bora lá! Simbora! Vamos pra guerra, tá? Vamos pra guerra. Quero sangue, quero... Ai, quero, professor! Bora. Seguinte, turma. O que foram as cruzadas, né? As cruzadas, elas foram uma expedição militar, né, uma expedição de militares organizadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. São expedições militares isso, organizadas pela Igreja Católica. Certo? Beleza? E aí o que acontece? O que motivou essa guerra, esse confronto? É quem contra quem? O que motivou? O que aconteceu? Bem, por que a igreja se sentiu a necessidade de criar um exército para guerrear, né? Que guerra é essa? Bem, turma, deixa eu contar um negocinho para vocês, tá? Jerusalém chegou assim no ouvido do Papa, do Pope, de que Jerusalém tinha sido dominada pelos turcos, tá? E os turcos eram até hoje, sua maioria são de religião muçulmana. Cuidado, turco não é árabe. Se você chega para um turco e fala que ele é árabe, rapaz, xinga a mãe, mas não fala que ele é árabe. E aí, então, os turcos, eles dominaram. Então, Adriano, é caderno, filho. Caderno. É para copiar isso? Ou você tira print. É que nem lousa. Só que o PowerPoint é a lousa. Tudo bem? Beleza? Que aqui agora você pode tirar print se você quiser. Tá bom? Beleza? Então, tá lá. Jerusalém era dominado pelos turcos, tá? Que eram muçulmanos. Então, os muçulmanos, eles tomaram uma cidade muito importante para quem é cristão. Daí, então, foram organizadas essas cruzadas. Aqui você tem um mapinha que eu coloquei. Foram, no total, 8 expedições. Eu fiz 8 com 3, né? Peraí. Agora tá certo. Né? Foram 8 expedições saindo da Europa, indo para uma região, a região de Jerusalém. Alguém sabe me dizer por que Jerusalém ela é considerada para os cristãos uma cidade santa, uma terra santa? Alguém consegue me dizer? Porque lá está o túmulo de Jesus? Repete que tá ruim o áudio. Porque lá está o túmulo de Jesus? O túmulo, boa, muito bem. Lá onde está o túmulo de Jesus. Verdade, o famoso Santo Sepulcro. Tem um outro fator também. Por quê? Além do tal túmulo dele lá. Alguém sabe? Tem gente que fala, professor, foi a cidade que Jesus nasceu. Nasceu não, cabeção. Olha lá o nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade dele. Nazareno, entendeu? Cidade de Nazaré. Então Jesus não nasceu em Jerusalém. Por isso que é Jesus de Nazaré, porque ele nasceu na cidade de Nazaré, certo? Ora, Jerusalém é importante pelo fato de que também foi onde Jesus viveu, né? A maior parte da sua vida, né? Onde ele fez muitos dos seus milagres nessa cidade. E como o Natan tinha comentado, onde você tem onde tinha a cova dele, né? Que daí depois, né, de 3 dias, ressuscitou e aí salvou todo mundo, enfim, ou não sei, não lembro muito direito da história. Mas é isso. Jerusalém então é uma cidade santa, uma cidade muito importante para quem é cristão, tá? Onde Jesus viveu e onde ele foi sepultado. Maravilha. Só que o que acontece, né? Os turcos, eles dominaram essa região, dominaram Jerusalém, né? Os turcos são de religião muçulmana. Beleza. Só que aí você tinha um outro império ali na região que estava com medo dos turcos. Que império é esse? Nós estudamos esse império, é o Império Bizantino. O Império Bizantino tinha um rei conhecido como Alexios II, tá? Esse era o rei do Império Bizantino. Lembra que nós estudamos esse Império Bizantino? Lembra que nós vimos que no Império Bizantino nós tivemos uma outra igreja, a Igreja Católica Ortodoxa Romana? Lembra dessa aula? Essa aula foi presencial. A gente já estava aqui. Eu já trabalhei os bizantinos com vocês. Se você está esquecido um pouquinho, depois você pode dar uma olhada aí no seu caderno, tá? Que vai estar lá a explicação para vocês, tudo bem? Mas hoje, obviamente, eu vou retomar um pouquinho como eu estou falando aqui para vocês.
Se você olhar aqui esse mapinha, olha aqui a minha setinha, olha o meu mouse, tá? O Império Bizantino, ele estava localizado nessa região aqui, ó. Nessa região, tudo bem? Então você tinha uma igreja, a Igreja Católica Ortodoxa Romana, que tomava conta dessa região. Ah, meu Deus, dessa região. Enquanto que a Igreja Católica Apostólica Romana tomava conta dessa região aqui. Tinha influências nessa região. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então esse vai ser o contexto. O Papa vê que os turcos invadiram Jerusalém e ele ouviu relatos, né? Ele estava ouviu fofoca, né? De que os muçulmanos não estavam deixando quem era cristão entrar em Jerusalém. Nisso, o Papa falou: o meu povo, os meus, como que é? Como posso dizer? Que não é meus servos, o Papa não tem servo, mas os meus fiéis, isso, o Papa chega e fala: os meus fiéis não estão entrando na Terra Santa, preciso protegê-los, preciso defender os seus interesses. Então aí o Papa, da época, conhecido como Urbano II, gente, pode tirar print da tela, tá bom? Eu vou mudar de slide. O Papa Urbano II, ele vai convocar uma reunião. Na época, entre o clero, entre os representantes da igreja, em vez de eles falarem, vamos fazer uma reunião, eles falavam outro nome. Falavam de concílio. Esse era o nome dado para as reuniões dos representantes da igreja, os top dos top, né? Os cabeças da igreja. O Papa, mais os bispos e arcebispos. Então, na cidade de Trento, foi feito esse concílio. Ai meu Deus, estou confundindo, não é concílio de Trento, não. É o de Clermont, tá? Na cidade da França. O concílio de Trento é outra coisa, é outra época. Confundi aqui, que hoje eu dei aula sobre esse concílio aí para uma outra turma. Então, desculpa. Então, em 1095, teve o concílio de Clermont, na França, tá bom? Esse concílio de Clermont, então, o Papa Urbano II, tá? Convoca as cruzadas. Tudo bem? Vai convoca. E aí, obviamente, a igreja, a Europa sendo totalmente católica, você tendo aquela cultura teocêntrica, tudo é justificado por Deus, e quem fala por Deus é a igreja católica, bem, a igreja católica vai conseguir muitas tropas que têm interesse. Quais são as motivações, então, para essa guerra? Obviamente, a igreja ela vai espalhar as motivações, vai dar como principal justificativa as motivações religiosas. Deixa eu ver aqui. Como tirar print? Gu, se você não sabe tirar print, você pode copiar, ou você pode tirar uma foto com o celular também, e depois você pode copiar, não sei. Você vê aí o que pode ser melhor para você, tá bom? Daí, turma, então, nas cruzadas, o Papa ele vai utilizar então uma motivação religiosa. Qual é a coisa mais importante que qualquer pessoa na Idade Média, nesse sistema feudal, ela buscava? Qual era a coisa mais importante que ela buscava? Dinheiro? Terra? Não! Era o quê? Salvar a alma. Né? Você tinha como motivação religiosa, claro, retomar Jerusalém, porque é uma cidade importante, mas a salvação da alma. Certo? Beleza? A salvação da alma. A igreja, lembra que a igreja ela tinha esse domínio, eu expliquei para vocês presencialmente, expliquei para vocês depois nas aulas que estavam sendo gravadas antes das férias, e aqui eu estou retomando de novo esse poder da igreja. Né? A igreja ela está no topo da sociedade feudal, ela tem toda a sua influência. Lembra da aula Fé, Medo e Poder? Aquela aula que está lá no módulo 5 da sua apostila, tá bom? Beleza? Então você tem uma motivação religiosa de retomar Jerusalém, salvar a alma da pessoa que for lutar. Então, muitas pessoas se sentiam motivadas a isso, para salvar a sua alma. E, obviamente, era uma forma da igreja ela reconquistar fiéis, né? Conquistar fiéis, espalhar a igreja, a fé católica, tudo bem? Conseguir novos fiéis. Só que assim, em volta disso tudo aí, dessa motivação religiosa, tem o seguinte. Lembra que eu falei agora no slide passado que a igreja católica, existem duas igrejas católicas? A igreja apostólica romana e a igreja ortodoxa? Então, o que acontece? O imperador bizantino, que é o Papa da igreja católica ortodoxa romana, que eu vou chamar agora de ICOR, tudo bem?
Igreja Católica Ortodoxa Romana, eu vou chamar de ICOR. Tá? É a Igreja Católica do mundo oriental, a Igreja Católica do Império Bizantino, que tem como líder o próprio rei. O rei, ele é chefe político e religioso. Lembra o nome que eu dou para isso, né? Um governo teocêntrico. Fala, Mariana. Alguém levantou a mão para mim. Ou foi engano? Foi engano? Tá bom, foi engano então. Seguindo, beleza? Então lembra que quando eu tenho um chefe político e religioso, eu tenho um governo teocrático. E isso era a característica do Império Bizantino, tudo bem? Na Europa, como nós já vimos, tem o feudalismo. Você tem política fragmentada, você tem os reis como um poder figurativo só, né? Os nobres ganharam muito poder e por causa disso, então, a igreja ficou acima dos dois, do rei e da nobreza. Tudo bem? Então, o que acontece? O imperador do Império Bizantino, o Alexios II, ele fala o seguinte, fala para o Papa, né, Urbano II, vocês podiam me ajudar aqui, né, porque a gente está sendo ameaçado pelos turcos. O Papa Urbano II, então, ele vê como uma oportunidade de unir a igreja novamente. Tá aí, o Urbano II aqui na esquerda e o Alexios II aqui na direita, né, os representantes, os líderes religiosos da Igreja Católica e da ICOR. Tudo bem? Então, o que o Papa ele percebe como uma vantagem essas cruzadas? Essas cruzadas podem fazer com que a Igreja Católica volte a ser uma só. Porque aqui agora, nesse período, e vai continuar, até hoje assim, ela é rachada. Você tem a Igreja Católica Apostólica e a Igreja Ortodoxa. Beleza? Então, as cruzadas, o Papa Urbano II, ele vê como uma oportunidade de fazer o quê? De retomar a Igreja Católica Ortodoxa, fazer com que a Igreja Católica Ortodoxa volte a respeitar a ordem do Papa que está em Roma, o Papa Urbano II. Beleza? Certo? Pode tirar print aí, ou, enfim, não sei se já deu tempo de você copiar. Enquanto você está terminando de copiar, ou está tirando print, ou está tirando uma foto, não sei. Você escolhe aí a melhor forma para você. O que acontece, turma? A motivação que mais vai tentar convencer, que mais vai ser espalhada, é essa motivação religiosa. Só que se você der uma olhadinha no título da aula, se chama Cruzadas, Fé e Negócio. O que eu quero dizer com isso? Que existiu motivação religiosa? Existiu. As pessoas estavam indo lá para salvar sua alma? Estavam para salvar sua alma. Estavam lá também para expandir a fé? Estavam para expandir a fé. No entanto, não era o único interesse e também, às vezes, não era o principal. Eu estou dizendo para você que a motivação religiosa ela existiu, mas ela teve mais efeito para criar uma cortina de fumaça, para esconder outros motivos que não estavam relacionados à igreja, não estavam relacionados à religião, não estavam relacionados à salvação da alma. Tá? É isso que eu vou começar a mostrar para vocês no próximo slide. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. O que nós vimos na aula passada, tá? Na aula passada, nós vimos, turma, que tivemos desenvolvimento de novas técnicas agrícolas. Foi ou não foi? Foi, professor. Maravilha. Então, olha lá. Quais foram umas consequências das novas técnicas agrícolas? Alguém consegue me dizer? Alguém consegue falar? Uma consequência das novas técnicas agrícolas? Aumento de produção, aí teve sobra de alimento. Aumento da população. Perfeito, isso, aumento da população. A população aumentou. Então, assim, tinha terra para todo mundo? Fala não. Não tinha terra para... Não Não tinha terra para todo mundo, certo? Não tinha. Logo, olha o que tem por trás das cruzadas. Uma motivação dos nobres. Os nobres têm uma motivação. Por que os nobres têm uma motivação? Porque muitos nobres não têm terra. Acho que eu comentei com vocês, lá na aula passada, que filhos de nobres, o mais velho conseguia a terra, mas o mais novo, ou do meio,
Porque teve um crescimento populacional muito grande. Não só camponeses, mas principalmente os nobres começaram a ter saúde para ter muitos filhos. Então, às vezes, o pai não tinha terra para dar para os seus filhos. Logo, você tinha uma quantidade de nobres sem terras e eles precisavam de terras. Talvez uma guerra em direção ao Oriente poderia resolver o meu problema. Perceba, o fator religioso fica de lado. Opa, eu tenho um interesse econômico aqui. Cruzadas, fé e negócio, tá? Tem um outro fator. Você tem um aumento da produção, aumento da população. Você tem uma motivação também demográfica. Você já ouviu esse termo, eu acho, chamado demografia, tá? Qual que é a demografia de São Paulo, né? É a quantidade de pessoas, é a população, é o número de pessoas. Você tem uma motivação demográfica. Por que você tem uma motivação demográfica? Porque você tem feudos lotados. Aí, senhoras e senhores, eu vou fazer a pergunta para deixar você pensando e se você souber a resposta, você vai ficar revoltado, revoltada, amigo e amiga, colega. Com os feudos lotados, a guerra pode ser uma solução. Que solução é essa? Morrer gente? Muito cristão isso, né, gente? Muito cristão, né? Olha que maravilha, né? Que ótimo, né? Exato. Eu vou colocar o pessoal para morrer. E teve duas cruzadas muito famosas. Primeira, conhecida como a Cruzada das Crianças. Isso mesmo. Gente da idade de vocês. Foram para a guerra. E aí, se eu falar a justificativa para vocês, é para ficar pé da vida. Porque é o seguinte, criança, se você olhar, se quem conhece um pouco da Bíblia, criança ela tem a questão da pureza, né? Criança é pura, né? Tipo, chega a tia para a criança de 2 anos, 3, 4, né? Fala, você gosta da tia? A criança vai falar, não. Tipo, a tia fica pé da vida, né? Você não gosta da tia? Não, você é mó chata. Tipo, ela não tem filtro, né? A criança. Então, a criança é pura. O que acontece, então, senhoras e senhores? Você tinha muita criança abandonada. Você tinha muita criança abandonada, sem pai, sem mãe. E daí, então, você tinha elas ali, sem conseguir muito trabalhar, sem produzir muito. Portanto, o que a igreja acabou fazendo para resolver o problema populacional? Convocou essas crianças para a guerra. Não só crianças, mas também, senhoras e senhores, você tem a cruzada dos mendigos também, dos indigentes. Mendigo. Você tinha os feudos lotados, não tinha trabalho para todo mundo, então esses homens foram colocados e essas crianças foram para a morte, né? Colocados para morrer. Certo? Olha o que está por trás, né? Olha o que está por trás dessa questão, dessa motivação religiosa, né? E muitos... Eu terminei aqui, tá, gente? Esse slide, tá? E muitos iam com a justificativa de que não vá, que você vai ter garantia de ir para o céu. Porque você está lutando em nome de Deus. Você está lutando em nome do Senhor Jesus. E a gente fala que depois que na história só muçulmano, só teve terrorista muçulmano. As cruzadas é o quê? É um tipo de terrorismo. Eu mandar matar em nome de Deus. Certo, turma? Beleza? Então você tem a motivação dos nobres por terra. E aí você tem a motivação demográfica também. Eu preciso diminuir o número de pessoas. Eu preciso matar as pessoas. E eu vou matar as pessoas mais pobres. Né? Aquelas pessoas invisíveis que a gente não vê. Ou que as pessoas não veem, né? Que as pessoas não querem enxergar. Né? No farol da rua ou numa praça. Né? Seguindo, né, para a última motivação, turminha, a motivação econômica. Tá? Tem uma motivação econômica. E que motivação é essa? Dá uma olhada aqui no mapa. Mais uma vez eu mostro para vocês algumas rotas das cruzadas, tudo bem? Ora, turma, percebam, o mar Mediterrâneo não estava na mão dos europeus, estava na mão dos muçulmanos. O mar Mediterrâneo, que é praticamente o coração da Europa, né?
E por que estava na mão dos muçulmanos? Lembram-se, época feudal, feudalismo, a Europa está como? Fechada. Não há circulação de pessoas e nem de produtos. E aí, a partir da última aula, eu expliquei o quê? Eu tive o fim das invasões, então eu tive um período de paz, e aí com o fim das invasões as pessoas conseguiram circular mais, elas conseguindo circular mais e tendo aumento da produção, o que vai surgir? Comércio. As pessoas vão circular mais e eu tenho sobra de alimentos. Comércio. Daí o interesse pelo mar Mediterrâneo. Ora, eu quero voltar a navegar pelo mar Mediterrâneo. Eu quero voltar a fazer comércio pelo mar e ter contato novamente com o Oriente, com os produtos que existem no Oriente. Por exemplo, senhoras e senhores, interesse nos produtos orientais, as especiarias. E percebam, né? As especiarias é um produto muito caro. Se você for num restaurante, né? E aí chega o garçom, né? Boa tarde, senhor, o que eu gostaria de comer hoje? Aí você fala, não sei, o que o senhor me oferece? Temos uma carne utilizando temperadas com especiarias. Aí você já olha assim para ele e fala, meu Deus, não tenho dinheiro para isso para pagar, né? Estou com cartão de crédito atrasado, né? Aí você olha para sua mãe e fala, mãe, paga para mim. Ai, já passei por isso. Mas enfim, hoje, graças a Deus, não preciso mais disso. Mas, ai, Jesus. Então é o seguinte, as especiarias, elas deixam o produto, elas servem também para você temperar a carne e para conservá-la. Se você pega uma carne e joga no sal, por exemplo, ela consegue ficar mais tempo sem apodrecer. E às vezes alguns temperos, como pimenta, cravo, canela, né, dependendo de que carne você vai usar, você consegue disfarçar um pouco ela tá, não que ela já tá podre, né? Mas sabe quando a carne já tá com um cheirinho meio esquisito? Então, mesmo assim as pessoas da época comiam. E por quê? Porque carne era escasso. Você não tinha uma produção gigantesca de carne. Você precisava caçar, né? Pescar. Então então era muito caro. Portanto, mesmo a carne já estando um pouquinho finidinha, assim, você joga um tempero, você não sente o cheiro, você bota pra dentro, entendeu? Já era, mata a fome. Somente carne vermelha. Certo? Então as especiarias, elas tinham dois objetivos. Tempero, né? Você deixa a comida com mais cheiro e preservar, né? Você não tinha geladeira na época. Eu tô no ano 1095, não tem geladeira. Portanto, senhoras e senhores, eu preciso então de utilizar certas especiarias para poder conseguir manter essa carne, esse produto. Tudo bem? Beleza? Quem vai se beneficiar com isso, né? Da onde em que eu vou ter uma maior movimentação comercial? Aonde é que o comércio ele vai crescer, vai ficar pujante, vai ficar grande? Olha ali a bota da Itália. Olha lá, estão vendo? A Itália é uma bota, estão vendo? Estão vendo? Ali, ó. Isso. As principais rotas passam pela Itália. Portanto, senhoras e senhores, as cidades italianas serão o principal ponto de passagem, tanto para a guerra quanto depois para as famosas rotas comerciais. Senhoras e senhores, queridos e queridas, colegas, teremos na próxima aula não, módulo 6, 7, acho que no módulo 8, trabalharemos um tema que então daqui umas 2 semanas eu vou voltar a tratar com vocês. Renascimento. O comércio vai voltar e a cidade vai voltar. Ora, meu Deus, faltam 10 minutos. Ora, turma, percebam que a estrutura feudal está entrando em crise e nada segura essa crise da estrutura feudal, daquelas características feudais. As cruzadas foram fundamentais para o retorno do comércio e de um comércio muito mais intenso, certo? E do surgimento de um grupo social chamado comerciantes. Mas aí eu já estou ultrapassando o nosso tema aqui, tá? Deixa lá para o módulo 8, se eu não me engano. Mas é isso. As cruzadas, elas vão ser um período muito importante para esse início de declínio da estrutura feudal, o início do declínio do feudalismo. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Poético. Obrigado, Natan. Dúvidas? Não? Naná. Não. Maravilha. Nada Guaraná do Ludovico. Seguinte, próximo slide aqui eu vou colocar para você
sua lição de casa e eu vou explicar como que vai acontecer, tudo bem? Vamos lá. Tá aí, atividade 1, 2, 3 e teste, página 150. Tá aí as páginas do lado, tudo bonitinho. Ei, tá faltando um aqui. Professor, qual é a apostila? É a 1 ou a 2? 2, apostila 2. Você não tá estudando? Semana passada eu já falei disso, hein? Não lembrava. Exercício. Ó, tem um em casa também, esse que é o ai, meu Deus. O exercício 4. Exercício 4, página 161. E faltou isso aqui. Sabia que tinha um negócio errado. Achei estranho. Tá faltando um negocinho, turma. Maravilha. Tá, não tem problema, tá bom? Deixa eu explicar para vocês a lição de casa. Eu já volto aqui que faltou um negocinho. Bem que eu tava achando estranho. Volto, tá? Voltei aqui. Tudo bem? A lição de casa, turma. Deixa eu voltar aqui. A lição de casa, turma, vocês podem fazer da seguinte forma. Vocês vão enviar lá no site da escola, lá no espaço de lição de casa, de tarefa, tá? Vocês podem fazer no Word, vocês podem ir respondendo no Word. O exercício 4, vocês vão ter que tirar uma foto ou digitalizar, tudo bem? Para que eu possa dar uma olhada. Relaxa que na próxima aula eu vou fazer a correção dessa lição de casa, mas aqui é para você me entregar. Você pode perceber o exercício 4 do Em Casa, é para você completar uma tabelinha lá. Beleza? Tá? E aí você pode mandar os outros exercícios com resposta no Word, ou no PowerPoint, ou em PDF. Enfim, você escolhe a maneira que você quiser. Tá bom? Não passa a lição. Já passei. Eu não lembro mais de nada. Vai estudar. Oi? É para fazer lição de casa no Word? Ou, sei lá, em alguma plataforma? Isso, para você mandar para mim. Pra eu saber Tá bom. E Professor, você pode voltar naquela página lá para anotar a lição, por favor? Qual? Aqui tá a lição de casa. Posso? Obrigada. professor. Oi? Pode fazer uma Aí a postinha gente- e escanear e te mandar? Pode. Aí a gente faz na apostila e no Word e manda pra você. Pode ser. Porque tem que escrever na apostila também, ou não? Sim, né? Acho que é legal você ter uma apostila completa, entendeu? Ou Tá bom. Obrigada. imagina, beleza? Todo mundo já copiou a lição? Faltou um slide aqui para eu explicar. Eu tenho 5 minutos, eu consigo explicar. Aí vocês depois tiram. Peraí, professor. Oi. Ô, professor, Rapidão, peraí. Sim. pode mandar foto? Tipo, tirar foto e mandar? Então, mas manda uma foto que eu consiga enxergar, né? Sim. Pro, Oi. pode fazer tipo, as lições e mandar todas tirando foto? Pode. Não tem problema. Beleza? Beleza. Eita. Ô, professor, Oi. é pra quando? Para a próxima aula, que é... Nossa próxima... Segunda-feira. Segunda. Tá bom. Te manda a lição antes, professor? Pode mandar na... Manda no domingo ou pode mandar na segunda de manhã, né? Fique à vontade. Melhor mandar no domingo, né? Coisa feia. Tudo bem? Nossa, eu tenho muita lição. Voltamos ao ritmo da escola, tá? Já acabou a aula? Não, faltam 4 minutos e eu quero terminar ali o último slide, tudo bem? Ó, voltando ali, só 4 minutinhos eu consigo terminar, ó. Não, já falei da motivação econômica. Isso, tá? Uma coisa importante falar dos exércitos dos cruzados. Por que cruzadas, né? Porque né, eles cruzam quase todo o continente. E aí, também, eles carregam a cruz de Cristo. Você tem 2 interpretações aí para o nome.
assim, é mais correto a questão da cruz, mas eu já vi lugar falando porque eles cruzavam o continente. Não gosto muito dessa interpretação, não faz muito sentido, na real, tá? Mas, enfim. Carregam a cruz de Cristo. E o exército, ele é composto... Quais são essas tropas, né? Quem compõe o exército feudal, tá? São os setores que estão excluídos da ordem feudal. Um setor a gente já sabe que são os servos, né? No entanto, uma coisa que a gente esquece de citar são os nobres, os cavaleiros sem terra. Os cavaleiros sem terra, os nobres, eles só exercem seu poder se eles têm terra. Então, nobre sem terra meio que também é excluído, sim, da ordem feudal, da estrutura feudal. Não tem poder. Ter terra é ter poder. Beleza? Tudo bem? Aí, para finalizar, as expedições não conseguiram resolver totalmente os problemas enfrentados. Não resolveram. E os cruzados são derrotados. Tudo bem? No final de contas, se você for ver o balanço, os muçulmanos venceram esse confronto, esse conflito. Tá? E aí nós vamos ver essa consequência na próxima aula, tudo bem? E aqui de novo eu volto, aí sim a lição de casa. Aqui. Beleza? Tinha faltado isso. Professor, pode voltar rapidinho só para tirar foto? Volto. Obrigada. Acabou, gente. Agora sim, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode falar aí. Se não, tchau. Bom descanso. Tchau, pro. Adeus pra você, professor. Até a próxima. Até a próxima. Professor, Diga. Alguém tá falando? Tchau, pro! Não, mas por que tem que... Tchau! E tchau! Alguém tá tentando falar comigo lá. Alguém tem uma dúvida? Velho, Chama ele. sim, aí na comida. Manuela tá estudando. Não? Ninguém tem dúvida? Ó, tem 1 minuto e meio para me perguntar alguma coisa, hein? Vai acabar. Dúvidas? Não? Não. Tchau. Tchau, Caminha. Tá, professor. Falou. Lalou. tchau, professor.